A nossa saudação a todos que estão conosco agora, né, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos prosseguir nos nossos estudos sobre esse Evangelho tão precioso, o menor dos Evangelhos, mas não o menos importante, que é o Evangelho de Marcos, hoje sobre o capítulo 3. Não tem um tema propriamente dito, mas eu diria que podemos dizer que é o Messias. Jesus, o Messias, continua na sua missão, o Messias continua se revelando. Que Deus Espírito Santo abençoe a sua palavra em todos nós. Nesse capítulo, nós temos nas divisões das Bíblias que estamos usando, nós temos 5 subdivisões. A bem da verdade, no grego, na língua original, não existe essa divisão, não existem os títulos, não existem capítulos e nem versículos. Tudo isso para a gente se achar mais facilmente ao procurar um texto na Bíblia, tudo isso foi criado depois, não faz parte do original. É interessante lembrar isso aí, porque mostra, por exemplo, no Evangelho de Marcos, como ele vai emendando, ele conta uma grande história, inspirado pelo Espírito Santo, que é sobre a vida, a pessoa, a obra de Jesus, que se revela como o Messias, que é o Messias, o Redentor, o Salvador da humanidade. Eu lembro mais uma vez o que nós já dissemos no primeiro estudo dessa série de Marcos, que uma das características dele é que ele está falando para gentios, provavelmente para romanos, tanto é que ele explica, às vezes, costumes judaicos, e outra característica é que ele diz, e vai emendando as histórias assim. Então, logo depois, e aí aconteceu mais aquilo, e mais isso, e mais aquilo. Podemos talvez imaginar uma noite fria, como nós estamos tendo bastante frio aqui no sul, agora, ainda antes da entrada do inverno, quem sabe um tipo de um piquenique, pessoas ao redor do fogo de noite e um contador de histórias, né? Podemos só imaginar assim, o Marcos ele vai emendando e ele, assim, o Messias vai se revelando. É isso que acontece nesse capítulo 3, que tem 5 subdivisões, que são as seguintes. Primeiro, a cura de um homem de uma mão aleijada, ou outra Bíblia diz uma mão ressequida, quer dizer que era uma mão inutilizada. Muitas outras curas à beira do mar, então do Mar da Galileia, o povo procurando a Jesus. A escolha dos 12 apóstolos, porque alunos, discípulos, Jesus tinha um círculo maior, Jesus tinha simpatizantes, Jesus tinha seguidores, tinha alunos mais próximos, e dentre esses ele escolheu 12 como apóstolos. O apóstolo é o enviado em nome de Cristo, né? Depois, o poder de Jesus sobre os demônios e a blasfêmia dos fariseus. Chegaram a acusar Jesus de que ele expulsava demônios com o poder do chefe deles, Belzebu. Isso é uma blasfêmia sem tamanho. E finalmente a família de Jesus, que vem procurar Jesus. Lá Tantas diz que a família estava achando que ele estava doido, que ele estava fora de si, que ele estava louco. E quando a família se aproxima, a multidão cerca Jesus, eles avisam que a família está lá e como Jesus reage a essa situação, né? São essas as 5 situações. Voltando para a primeira situação, a cura de um homem da mão aleijada. No estudo anterior, nós vimos como Jesus se relacionava com o sábado. O sábado, ele diz que foi feito por causa do homem, não o homem para o sábado. O sábado não deve escravizar a pessoa. Diz o texto que Jesus foi à sinagoga, não sabemos se foi a casa de oração, de culto em Cafarnaum, o texto não diz, mas provavelmente. Jesus foi à sinagoga no sábado, aliás, como era seu costume, diz um outro texto, um costume muito bonito, né?
E ali havia um homem com uma mão aleijada. E os fariseus, os eternos críticos de Jesus, ficaram observando se Jesus o curaria no sábado. E Jesus nota isso, ele vê essa maldade no coração deles e diz assim: o que é que a nossa, versículo 4, Marcos 3, 4, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ele pergunta: a gente pode fazer o bem no sábado? E eles sabem que sim, o fazer o bem está acima das proibições do sábado. Então Jesus os pega no contrapé, por assim dizer. E dito isso, ele diz para um homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ela sarou. E o que aconteceu daí? Logo depois os fariseus saíram dali e junto com as pessoas do partido de Herodes começaram a fazer planos para matar Jesus. Notem que Marcos tem 16 capítulos. Aqui no capítulo 3, versículo 6, bem cedo então, havia pessoas bem mal intencionadas, muito mal intencionadas, já fazem planos para matar Jesus. Interessante que os inimigos comuns, fariseus e do partido de Herodes, os herodianos, em si eles não se davam, porque os fariseus são judeus, os judeus puristas, eles não gostavam dos Herodes, do rei Herodes, da descendência, porque consideravam ele um rei ilegítimo. Ele não é judeu, ele é da Idumeia, então o pai dos Herodes, tudo, né? Então, mas quando o ódio a Jesus começa a esquentar, né? Os inimigos comuns se unem contra Jesus. Começam a fazer planos para matar Jesus, porque a sua fama crescia cada vez mais. Ele se revelava como Messias, revelava o poder divino que ele tinha, e o homem Jesus também é o verdadeiro Deus. Tá? Logo depois diz que Jesus fez muitas outras curas, agora à beira do mar. A multidão apertava ele. Ele pediu que deixasse um barquinho à mão para, às vezes, ter que se afastar um pouquinho para poder ensinar. Ele pediu aos discípulos que arranjassem esse barco, né? E ele estava curando muita gente, além de pregar o evangelho para eles. E também muitas pessoas endemoniadas apareciam. O demônio atacava com tudo quando Jesus estava perto, por assim dizer. Então, as pessoas que tinham espíritos maus, diz o versículo 11, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Ele não queria que os espíritos maus o divulgassem, mas eles, na verdade, reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham pavor de Jesus. Na sequência, vem a terceira história. O Marcos encaixa aqui que Jesus escolhe 12 apóstolos. Ele diz que Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele, serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses ele chamou de apóstolos, e eles receberam autoridade para expulsar demônios. O evangelista Mateus, quando ele narra essa mesma situação aqui, o Mateus coloca o seguinte, que Jesus passou a noite orando, né? Então, antes de escolher esses 12, Jesus tinha dito: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara, e que Jesus tinha subido ao monte e tinha passado a noite toda em conversa, em oração com seu Pai Celestial. Vejam a dupla importância disso. Primeiro, o fato de Jesus seguidamente se afastar da multidão, ele procurava um lugar para orar. Ele é um grande exemplo nesse sentido, ele é um grande exemplo
dá um grande exemplo para nós. E a importância do fato. Para escolher os 12 apóstolos, Jesus passou antes disso a noite orando, conversando com seu Pai Celestial. E mesmo assim nós podemos dizer que ainda, mesmo assim, tinha um Judas entre eles. Talvez o ensino que possamos tirar daqui, que nossas decisões devem ser pautadas pela vontade de Deus e que nós devemos procurar por essa vontade, pedir qual é a sua vontade, né? Só desculpe, eu disse que Mateus relata que ele orou a noite inteira. Não, esse é o Lucas. Mateus só disse que rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas em Lucas capítulo 6, aparece essa questão de que Jesus passou a noite inteira orando. Importantíssimo isso aí. E aí ele escolheu os 12 e aparece então o nome dos 12. Quando Jesus foi para casa, continuou Marcos, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Essa é a quarta história. Aí a família de Jesus, os seus parentes, passaram a procurá-lo porque ouviam dizer que Jesus estivesse louco, né? E os mestres da lei, os professores, os escribas, os professores da lei do partido dos fariseus, eles diziam que Jesus fazia todas as coisas em nome de Beelzebu. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Aí Jesus chamou todos para junto de si, começou a ensiná-los por comparações. E ele dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Três situações, 3 pequenos exemplos. O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Uma guerra civil não leva a nada. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Então, como é que eu posso expulsar demônios? Se eu tenho demônios, represento o demônio, aí o reino de Satanás estaria destruído, né? Aí Jesus fala uma palavra meio enigmática ainda. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ela tem em casa. No caso, quem é o mais forte aqui é só uma comparação. É Jesus na comparação. Ele está dominando Satanás e os seus anjos, expulsando Satanás. Aliás, ele venceria definitivamente o diabo ao morrer na cruz por nós. E aí uma palavra de grande advertência, Jesus aborda a questão do chamado pecado contra o Espírito Santo. Diante dessa blasfêmia, acusá-lo de ele agir em nome de Satanás, Jesus diz, versículo 28, eu afirmo a vocês que isto é verdade, os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. No outro texto até é dito que contra o nome de Jesus. Isso pode ser perdoado. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? O que ele tem de tão grave que não há perdão? É a rejeição contumaz, constante, firme, né? A rejeição do Evangelho, e o Espírito Santo ele age através do Evangelho. Se eu fecho completamente o coração para o Evangelho, que me anuncia a graça, o amor de Deus, se eu fecho completamente o coração, se eu fecho meus ouvidos para o Evangelho, não dou chance para o Espírito Santo agir, isso, a advertência é a seguinte,
que eu estou pecando contra o Espírito Santo, porque estou pecando contra a sua obra, só Ele pode me levar à fé salvadora, ou qual vai ser a consequência? Como é que eu vou ter perdão se eu rejeito a graça de Deus? Quem não se arrepende dos pecados, não crê em Cristo, não tem perdão. E o destino é a eterna condenação. E rejeitar, afrontar o Espírito Santo, no caso aqui, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, está agindo como representante de Satanás, essa blasfêmia Jesus adverte. Quem age assim contra o Espírito Santo, cuidado, tal pecado da incredulidade, contumaz, ela não tem perdão. Quem sabe podemos aqui dizer o seguinte também, às vezes cristãos com dores de consciência devido a determinados pecados, que a sua consciência acusa, se perguntam, será que eu cometi pecado contra o Espírito Santo? Quem tem esta dúvida é praticamente certo que ainda não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Senão não estaria nem aí, não teria dor de consciência, consciência estaria cauterizada, não daria atenção ao Evangelho, nada de arrependimento. Aquele que se deixa tocar pela palavra de Deus, este obviamente, isso é a atuação do Espírito Santo, então obviamente ele não pecou contra o Espírito Santo. Jesus estava dizendo isso porque diziam que ele tinha espírito mau, diz o versículo 30. E agora, vem a parte final do capítulo 3 de Marcos. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles estavam procurando ele porque ouviram dizer que Jesus estivesse louco. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas disseram, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui não está menosprezando sua mãe e seus irmãos. Em muitas ocasiões isso fica muito claro. Inclusive, quando ele estava na cruz, ele pediu para o apóstolo João cuidar da sua mãe. Então não é desprezo, não. Mas aqui Jesus está mostrando o que é mais importante. Quando a família vem atrapalhar, porque eles queriam levá-lo para casa, porque achavam que ele estava fora de si, então a família veio atrapalhar nesse momento a sua missão. E como havia muita gente ouvindo o que ele estava ensinando, e sempre é bom lembrar que a atividade principal de Jesus antes da sua morte era o ensino do Evangelho, da graça, do amor de Deus, né? Por isso ele diz que é mais importante colocar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, né? Aí ele diz, quem é minha mãe, meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E qual é essa vontade de Deus? Uma vez perguntaram para Jesus, e Jesus respondeu, a vontade do meu Pai é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que vocês creiam em mim. Portanto, toda a Escritura, em última análise, tem esse objetivo, que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador. À medida que Jesus vai se revelando aqui como Messias na Escritura, à medida que nós meditamos nisso, o Espírito Santo também vai nos convencendo cada vez mais de que por nós mesmos não conseguimos fazer nada de bom para nos voltarmos para Deus. O Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento e a crermos em Jesus como nosso Salvador, e aí nós seguimos a Ele, amando a Deus e amando ao nosso próximo. Que essa graça nos seja concedida em todos os dias, até o eterno encontro no dia da vinda de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque em meio a tantas pressões, a tanta perseguição, Tu foste fiel em Tua obra até o fim. Nós também somos tentados pelo mundo. Nós somos tentados pelo diabo em nossa própria carne ao pecado e à incredulidade.
perdoa-nos os nossos pecados e concede que nós nunca impeçamos a atuação do Espírito Santo em nossos corações, mantendo-nos na fé salvadora em Cristo e fazendo com que esta fé seja operosa em boas obras, muito amor ao nosso próximo. Concede-nos esta graça, em nome e por amor de Ti mesmo, ó Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por terem estado conosco em mais esta vez. Convido-os desde já para darmos continuidade, próximo estudo sobre as parábolas de Jesus, uma pequena série de parábolas, a principal, o semeador. Até a próxima oportunidade.